meus queridos. Hoje a gente vai dar continuidade falando sobre dilatação térmica. Porém, hoje nós vamos ver essa dilatação térmica no nosso cotidiano. Isso porque diariamente, gente, quando a gente está passeando, a gente pode se deparar com certos objetos que eles tenham sofrido dilatação e a gente não se dá conta. Então é por isso que hoje a gente vai falar sobre a dilatação térmica no nosso cotidiano. Só relembrando para vocês, gente, que dilatação térmica ele é o aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de sua temperatura, o que causa o aumento do grau de agitação de suas moléculas, não é isso? E, consequentemente, o aumento na distância média entre as mesmas, ou seja, entre as moléculas. O primeiro que a gente vai falar aí é essa dilatação térmica que ocorre em algumas xícaras. Então, quando a gente coloca uma certa quantidade de chá muito quente em um copo de vidro, pode ocorrer dele intrincar, ou seja, quebrar. Isso ocorre, pessoal, porque a parte interna do copo ele se dilata ao ser aquecido. Ou seja, o vidro ele é um mau condutor de calor. Então, a parte externa, gente, desse vidro, ele demora para ser aquecida. Então, o que é que ocorre? Dessa forma, ocorre uma diferença de dilatação entre as partes externa e interna do copo. E a partir de então, ocorre de fazer ele trincar, ou seja, quebrar. Outra dilatação muito comum que ocorre é nas calçadas. Gente, quando a temperatura aumenta e a calçada sofre dilatação, ou quando a temperatura diminui e ela sofre uma contração, isso vai fazer com que ocorra essas fissuras. Ou seja, nesse processo aí de dilatação e contração, pode ocorrer fissuras. E é por isso que vocês, quando passam por algumas casas, na frente das casas, vocês podem ver essas calçadas todas quebradas. E isso ocorre em virtude desse processo de dilatação e contração térmica. Essa dilatação, ela pode ocorrer também, gente, em quadras poliesportivas e até mesmo nas lajes. Então, elas vão sofrer dilatação quando a temperatura aumenta e contração quando a temperatura diminui. E nesse processo de dilatação e contração, podem acontecer fissuras que, no caso das lajes, elas acabam deixando a água passar quando ocorre a chuva. Então, para evitar essas fissuras, os pedreiros eles colocam juntas, no caso das quadras, e divisórias no caso das calçadas quando estão construindo. E durante a construção de pontes e viadutos, deixam-se pequenas fendas para que essas estruturas, pessoal, elas possam dilatar quando a temperatura aumenta, sem que aconteçam rachaduras. Já aqui, no caso das ferrovias, existem pequenos espaços que separam um trilho do outro, possibilitando assim com que eles se dilatem sem provocar danos na sua estrutura. Pessoal, além de todos esses casos aí que eu falei, um outro caso bem interessante é o que ocorre com o dente e os materiais utilizados nas obturações, porque eles também sofrem dilatação térmica. No entanto, eles têm diferentes coeficientes de dilatação, o que significa que um dilata mais do que o outro. Por exemplo, uma comida muito quente e bebidas geladas excessivamente podem provocar danos aos dentes quando eles se dilatam ou se contraem. Então, um dos possíveis danos são quebrar os dentes e as cáries que podem acontecer quando há, a dilatação dessas obturações. Então, há essa quebra da obturação devido a isso, a dilatação e contração. E para a gente fixar melhor esse assunto, eu trouxe duas questões para vocês, bem simples, porém bem explicativas. Gente, antes da gente começar a questão, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Quem aqui já colocou um copo de vidro dentro do outro e ele não quis soltar? Ou melhor, não quis sair? Eu acredito que quase todo mundo, não é isso?
Então, vamos ler a questão e entender por que que isso ocorreu e o que deveria ter sido feito nesse momento. Dois copos de vidro iguais, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente, foram guardados um dentro do outro, conforme mostra a figura. Uma pessoa, ao tentar desencaixá-los, não obteve sucesso. Para separá-los, resolveu colocar em prática seus conhecimentos da física térmica. Então, de acordo com a física térmica, o único procedimento capaz de separá-los é... Então, vocês vão ver aqui. Tem o copo A, que é o de cima, e o copo B, é o de baixo. Vamos ler. O único procedimento capaz de separá-los é... Letra A. Mergulhar o copo em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo com água à temperatura ambiente. Colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo. Mergulhar o copo A em água gelada inferior à temperatura ambiente e deixar o copo B sem líquido. Letra D. Encher o copo A com água quente superior à temperatura ambiente e mergulhar o copo B em água gelada, inferior à temperatura ambiente. Ou letra E. Encher o copo A com água gelada, inferior à temperatura ambiente, e mergulhar o copo B em água quente, superior à temperatura ambiente. Então, pessoal, a resposta correta está na letra E, não é isso? Então, para removermos o copo A de dentro do copo B, devemos fazer o uso dos fenômenos de dilatação e contração térmica. Então, para tanto, é necessário que se aqueça o copo A e que se resfrie o copo B, de modo que seus respectivos diâmetros eles diminuam. Por que a resposta certa é a letra E e não as outras alternativas? Vamos lá. Primeiro vamos aqui na letra A. Mergulhar o copo B em água em equilíbrio térmico com cubos de gelo e encher o copo A com água à temperatura ambiente. Pessoal, voltando aqui para a imagem, se a gente mergulhar o copo B em cubos de gelo, o que é que ele vai fazer? Ele vai se contrair, não é isso? E a partir de então, vai ficar bem mais apertado e bem mais difícil de um sair do outro. Então, por isso que essa não é a alternativa correta. A letra B, colocar água quente superior à temperatura ambiente no copo A. Pessoal, se vocês colocarem água quente no copo A, o que é que vai acontecer? Ele não vai se dilatar? Então, se dilatando, vai ficar bem mais apertado e bem mais difícil dos dois saírem. Como ele vai se dilatar, vai crescer, não é isso? Então, por isso que aperta mais. Já a letra C, mergulhar o copo B em água gelada, inferior à temperatura ambiente, e deixar o copo B sem líquido. Novamente, pessoal, se vocês mergulharem o copo B em água gelada, ele vai se contrair e com isso vai ficar bem mais difícil de sair. Letra C. Encher o copo A com água quente superior à temperatura ambiente e mergulhar o copo B em água gelada. Olha, vai ficar bem mais difícil, porque enquanto o copo A vai se dilatar, o copo B vai se contrair. Então, vocês estão entendendo? E a letra C, encher o copo A com água gelada, vai fazer com que ele se contraia, e mergulhar o copo B em água quente, o que vai fazer com que ele se dilate. Então, é por isso que a resposta certa é a letra E. E a partir de então, esses copos que vocês podem ter colocado um em cima do outro, podem sair com mais facilidade. Deu para entender, pessoal? Então, vamos lá para o próximo exercício. Quem viaja de carro ou de ônibus pode ver, ao longo das estradas, torres de transmissão de energia, tais como as figuras, não é isso? Então, vocês estão vendo aí.
essas torres de transmissão, né, pessoal? Essas aqui. Então, olhando mais atentamente, é possível notar que os cabos, eles são colocados arqueados, ou como se diz popularmente, fazendo barriga. Isso aqui, ó, pessoal. Então, vamos para as alternativas. A razão dessa disposição é que, vamos lá. Letra A. A densidade dos cabos tende a diminuir com o passar dos anos. É essa a alternativa? Não, gente. Por quê? Porque ele vai sentir, ou melhor, porque ele vai sofrer tanto a dilatação como a contração. Dilatação em dias quentes e contração em dias frios. A condução da eletricidade em alta tensão é facilitada desse modo. Não, pessoal, não é por causa disso. O metal usado na fabricação dos cabos é impossível de ser esticado de jeito nenhum. Eles podem ser esticados, sim. Os cabos, em dias mais frios, podem colher sem derrubar as torres. Então, sim, pessoal, essa é a alternativa correta. Por quê? Vocês vão perceber, gente, que em dias frios, o que é que vai acontecer? Eles não vão se contrair. Então, com isso, com essa contração deles, eles podem encolher sem derrubar as torres. Porque se eles colocassem esses fios e não fosse com essa barriga, eles poderiam se encolher e derrubar as torres. Já com essa barriga que eles deixam, eles podem se encolher e não derrubar as torres. E a letra E, os ventos fortes não são capazes de fazer os cabos assim dispostos balançarem. Não, não tem nada a ver. Então, por isso que a alternativa D, os cabos em dias mais frios podem encolher sem derrubar as torres. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu trouxe essas duas questões para vocês fixarem melhor o assunto. É isso e até a próxima aula.